Agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Eu sou Zildete Montiel e estarei até a 1h, 1 hora inteirinha, juntinhos, falando do que é bom para a sua vida, para a sua saúde. E qualquer problema de saúde, vocês já sabem, Alcel Pro Saúde, sempre com você. E Alcel Pro Saúde agora é Zap. Você tem a sua internet Alcel lá, esperando você para qualquer problema, qualquer dúvida, inclusive um botão de pânico, antipânico, para qualquer emergência. Alcel, ela pensa em você. Não deixe de consultar a Alcel Pro Saúde. E hoje nós trazemos no programa um grande médico, o Dr. João Paulo Canella. É médico carioca, mora em Brasília desde 2006. Tem 36 anos, formado em 2005 pela Universidade Federal Fluminense, a UFF, no Rio de Janeiro, e realizou pesquisas na área de neurofisiologia da cognição e emoções na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante a graduação, tendo apresentado seus trabalhos em congressos nacionais e internacionais. É clínico médico, onde atuou também por muitos anos em terapia intensiva, programa de saúde da família e centro de atenção psicossocial. Posteriormente, fez pós-graduação em Medicina Estética pela Sociedade Brasileira de Medicina Estética. É também especialista em gestão empresarial com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Fez imersões também em Life Coach e Business Coach pelo método CSA da Febracis. Foi diretor médico do SESC, da Asa Sul em Brasília, é atualmente clínico do SESC e da clínica Revitaclin, onde iniciou o pioneiro trabalho de coach médico e desenvolveu o método de medicina integrativa sistêmica, o método MIS, para rejuvenescimento, bem-estar, promoção de saúde, prevenção de saúde e alto rendimento. Possui uma página no Facebook que é assim, Todo Ser Saúde. Você já pensou ter o seu ser inteirinho saudável, onde ele aborda temas variados sobre saúde e realiza palestras com o intuito de educação em saúde e divulgação do método e importância do coach médico e medicina integrativa. Tudo isso junto só pode dar uma boa saúde. Boa tarde, Dr. João Paulo Canella. Boa tarde, Zildete. É um enorme prazer estar aqui com você conversando nessa hora. Os seus ouvintes aí também, uma boa tarde para todos eles, para todo mundo que nos acompanha. Eu sei que o seu programa tem uma audiência incrível em todo o Brasil, né? E é um prazer enorme, né? A gente que vem conversando durante já bastante tempo sobre esse tema. E eu acho que é um tema que precisa ser cada vez mais divulgado, trabalhado em todas as esferas, né? Tanto públicas quanto na esfera particular, na privada. O que nós vamos falar hoje é como o estado emocional e mental influenciam o corpo, porque gera inflamações, riscos de doenças, envelhecimento precoce, queda do rendimento físico e mental e sintomas psicossomáticos. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para o nosso ouvinte. Como é que o estado emocional e mental da pessoa pode gerar essas doenças todas? Bom, Zé, a gente sabe que a mente e o corpo eles estão interligados por diferentes vias, né? Tanto através do sistema nervoso, né, simpático, parasimpático, né, o sistema nervoso autonômico, como através de hormônios, né? Então, de uma forma geral, a gente diz que nós temos na nossa mente 3 sistemas operacionais, né? O sistema de aversão, né, que detecta o perigo, tá? Um sistema de abordagem, que faz com que a gente tenha necessidade de realizar coisas e se sentir realizado, e o sistema de apego,
que nos faz estar interligados às pessoas. Nós somos seres sociais. Esses 3 sistemas operacionais da mente surgiram em diferentes épocas evolutivas. E eles precisam estar plenamente adequados, equilibrados. Quando algum desses sistemas, ou mais de um, tá, se torna um modo que a gente chama de reativo, tá, que é um modo que eu falo nas minhas palestras, né, que eu dou, um modo vermelho, né, quando ele está desequilibrado, isso, de uma forma geral, leva a alterações neuroquímicas no cérebro, que vão levar a alterações de alguns hormônios, o principal dele, o cortisol. E o cortisol é um hormônio que, ao mesmo tempo que nos prepara, né, porque a gente chama de uma resposta de luta e fuga, né, que seria uma resposta a um perigo, por exemplo, mas isso de forma crônica, tá? É um hormônio que vai inflamando o nosso organismo, levando a diferentes ações deletérias, né, levando a, por exemplo, uma alteração do sistema imune, aumento da pressão arterial, aumento da resistência insulínica, né? Você tem diversas ações que vão aos poucos, dentro da história natural da doença, né, que a gente tem desde a fase, né, antes, né, pré-patogênese, até o início, onde o paciente ainda não tem nenhum sintoma, mas ele já tem alterações, né, laboratoriais, muitas vezes, que vão ser necessárias para serem detectadas no check-up, por isso a importância de um check-up racional, mas a necessidade de um check-up, eu vou falar sobre isso hoje. E aí esses exames já começam a alterar, mostrando que o organismo está se inflamando. E depois disso começam então a surgirem as doenças crônicas. Então o cérebro manda isso para uma mensagem, né? A pessoa, o corpo percebe que a coisa não anda bem e ele tem uma reação, é isso? Isso, exatamente. Dentro desses 3 sistemas operacionais, entre aspas, né, seriam 3 grandes formas ou modos de funcionamento cerebral, né? Então, por exemplo, vamos supor que o indivíduo ele não esteja realizado no trabalho, né? Então, cronicamente, ele sente que ele está insatisfeito com o trabalho. Então, esse sistema operacional é muito mediado por uma substância chamada dopamina. O indivíduo começa a não ter prazer, e o cérebro percebe isso. E isso vai alterar os hormônios que vão alterar o corpo. Então, o indivíduo, estando insatisfeito de forma crônica, com o tempo o organismo dele vai se esgotando, né? Ele pode chegar até uma síndrome de esgotamento, síndrome de burnout, a gente pode ter, que é um quadro extremo, mas assim, ele pode dar sintomas de esgotamento e o rendimento dele vai caindo. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a entender mais, e a ciência hoje já tem várias pesquisas de diferentes autores, mostrando como a mente, o estado emocional, vai influenciar o corpo, dando origem às doenças psicossomáticas, principalmente, mas também, não só as doenças psicossomáticas, mas também as doenças também já orgânicas, né? Ou seja, doenças já instaladas no corpo e que têm já a origem também no próprio corpo, né? Então é muito importante trabalhar o lado emocional para a prevenção, que é o nosso principal tema também de hoje, né? É por isso que às vezes a gente vê 2 pessoas com a mesma idade e uma parece vó da outra, né? Uma é tão acabada, o corpo reagiu de uma forma tão negativa, envelheceu aquela pessoa de uma forma tão alta que a pessoa fica anos-luz distante, com a mesma idade. Exatamente. Uma bem jovem e uma bem envelhecida, não é? Exatamente, Zé. Você tocou num ponto importante, porque dentro da minha formação, como você falou no início, na minha apresentação, eu tive uma formação muito ampla dentro da medicina, né? Porque normalmente os médicos eles se super especializam e vão só num caminho, né? Eu até tinha conversado isso recentemente, dessa necessidade cada vez maior de médicos que tenham uma experiência em diferentes áreas e que possam fazer essa integração. E eu percebi que, por exemplo, relacionado à parte estética, né, que eu fiz após em estética, que a parte emocional, e aí que envolve a questão tanto de doenças psicológicas, psiquiátricas, quanto em relação a insatisfações, angústias, isso tudo influencia no organismo e a própria estética fica comprometida. Então é isso que você falou, ou seja, a pessoa envelhece muito rapidamente, ou seja, a pessoa tem a mesma idade, tá? Mas ela está muito mais envelhecida por fora. Então não é só
a questão dos procedimentos estéticos. Não adianta você só maquiar a parte de fora se você não cuidar da parte de dentro. Você tem que rejuvenescer, né? De fora para dentro, de dentro para fora. É um dos meus lemas que eu falo nas minhas palestras. Então isso é importante, né? Muito importante. O que você falou. Eu, quando era muito menina, eu tive uma queimadura ocasionada por um produto que eu comprei em farmácia, e uma queimadura muito feia. Fiquei internada e o médico disse assim para mim: olha, se você mentalizar que você vai ficar boa, você vai ficar ótima. Agora, se você achar que você vai ficar ruim, você vai ficar péssima. E em momento algum eu achei que eu ia ficar ruim. E a minha recuperação foi tão grande que eu virei objeto de estudo no Hospital dos Defeitos da Face, porque foi uma queimadura de 3º grau, eu fiz 7 peelings. Caramba. Então a coisa foi grave mesmo, foi uma queimadura de sol, por causa de vaidade, de ficar bronzeada, essa coisa. E o médico ter falado isso para mim foi muito bom, porque eu entrava em coma todas as vezes que eu fazia o peeling cirúrgico, que era uma raspagem de fora a fora. E eu voltava do coma muito feliz. Eu falava: nossa, eu já estou melhorando, eu já vou ficar ótima, eu já vou ficar super boa. Eu não sei se foi porque eu achava que o médico tinha total razão, ou se eu queria muito ficar bem, ou se eu era muito inocente, né? Porque numa situação daquela, se hoje eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje de vida, é claro que eu ia ver que eu estava muito mal, né? E tanto que eu não conseguia nem colocar soro nas veias normais. Eles tiveram que trazer técnicos para colocar soro, acabaram achando uma veia nos pés, porque não apareciam veias no meu corpo, né? Então, eu estou falando isso porque o senhor falou do rendimento mental, dos sintomas psicossomáticos, e essa é uma grande prova, né, que a nossa mente tem muito poder. E se tratando de medicina, é claro que a coisa fica mais séria ainda, né? E olha só o que a palavra de um médico foi capaz de fazer comigo. Porque eu já me via boa, já me via inteira, e eu não tenho um resquício dessa queimadura, o que é um milagre, que eles diziam que eu não ia conseguir dobrar os braços, nem as pernas, aqui nas dobrinhas, ia ter que fazer enxerto, né? E eu não tenho nada, eu sou perfeita, graças a Deus. Excelente. Entendeu? Então é a mente, né? Só é a mente mesmo que faz a pessoa. Eu abordo muito isso, e eu costumo dizer que a postura do médico ela é muito importante. Né? Exato. Eu tive experiências também pessoais, meu pai já é falecido, e em alguns médicos em alguns lugares haviam colocado para ele algumas posturas assim: olha, não tem jeito com a sua doença, não tem mais o que fazer. E, enfim, eu acho que a gente, pelo menos a minha visão, é que o médico sempre tem que ter uma postura positiva de passar palavras de esperança, até porque não é só uma questão de sugestibilidade, ou de sugestão, ou de essa questão de meramente pensamento positivo, porque hoje a gente tem muito essa questão de autoajuda, pensamento positivo. Na realidade, os trabalhos científicos hoje já mostram que o que você comunica, né, e o que você recebe através do contágio social tem um poder muito grande sobre o seu sistema imunológico e seu sistema hormonal. Né? Então, o seu mecanismo de reparação, ele é muito influenciado pelo que você ouve e pelo que você pensa. Né? Então o coach médico trabalha muito isso. Então foi isso que aconteceu com você. Você recebeu, né, uma palavra de positiva, né, uma palavra que para o seu cérebro, isso é fisiológico, já é provado fisiológico, mudou a estrutura do seu cérebro, as suas sinapses cerebrais, outra coisa também, e ativou o seu sistema imunológico, por isso que você se recuperou muito melhor, entendeu? Esse é um dos mecanismos. Então isso realmente é cientificamente já comprovado, o poder do pensamento e da atitude positiva diante da doença. Exato. Então a gente está falando como o estado emocional pode influenciar o corpo, a gente está falando o que são as doenças psicossomáticas. Eu queria que o senhor explicasse mais sobre isso. Bom, a gente tem então diferentes doenças que têm esse componente muito claro do lado psicológico, né? Nós temos doenças em que a gente não encontra um substrato orgânico, né? Ou seja, o que é isso?
A gente não encontra uma alteração específica em determinados exames, né? Ou seja, a gente faz exames, o paciente chega, por exemplo, com dores, e a gente começa a fazer exames e a gente não encontra uma causa. Mas ele está sentindo aquilo, ele sente, ele não está fingindo, ele realmente sente aquilo, ele sofre. E a gente vai analisar o estado emocional, o estado psíquico, e a gente vê que ele realmente está com o seu estado emocional alterado, em pelo menos um desses 3 sistemas que eu falei. Ou ele está com medo de algo, que muitas vezes ele não tem consciência, ou ele não tem o seu sistema de recompensa adequado e não está satisfeito com a vida, ou o sistema de apego, ele não se sente amado, não se sente acolhido, pertencendo a alguma comunidade ou algum grupo, enfim, né? Então esse indivíduo ele vai estar com o seu sistema psíquico alterado. Então isso vai levar ele a somatizar. De qualquer idade, né? Isso, qualquer idade. A gente hoje cada vez mais, inclusive crianças, né, já começam a ter muito isso, né? E a gente tem um aumento de doenças psíquicas e psiquiátricas em crianças, como depressão, ansiedade. Eu trabalho a partir dos adolescentes, né, como clínico, mas eu já pego cada vez mais indivíduos que estão se estressando muito, crianças já sobrecarregadas, até pelos próprios pais que querem que as crianças façam muitas coisas, é uma idade que elas muitas vezes precisam estudar e brincar, mas não fazer tantas atividades assim, elas ficam sobrecarregadas, e isso já começa a somatizar o indivíduo, né, a criança, o adolescente, às vezes até o jovem, o adulto, não verbaliza. Por isso a importância das psicoterapias, né? Eu que gosto de trabalhar sempre na interdisciplinaridade, ou seja, com vários profissionais, eu acho muito importante o trabalho dos psicólogos. Para o indivíduo é importante fazer psicoterapia para ele verbalizar, para ele falar aquilo que ele sente. Porque se ele não verbaliza, aquela energia que está dentro do cérebro dele, aquele sistema que está desregulado, ele vai para o corpo. Ele não consegue simbolizar aquela angústia que ele tem. Então vai para o corpo, ele começa a sentir. E sempre tem um órgão, que a gente chama de órgão de choque, de estresse, que é o órgão que sente mais. E ali ele começa a somatizar. Então pode começar a ter processos onde ele vai ter diarreias crônicas, onde ele vai ter, alguns começam a ter falta de ar, outros começam a ter dores no corpo, outros vão ter dores no coração, muito semelhantes às vezes a infarto. O indivíduo chega no consultório com a dor achando que está infartado. Então ele tem um problema emocional que somatiza para o corpo dele, aí ele acha que está tendo infarto, fica mais nervoso ainda, mais ansioso, é um ciclo vicioso que vai levando ele cada vez mais ao desespero. Esse paciente, é uma pena que o sistema não saiba acolher bem o paciente, o sistema público e privado também, tá? Não é só o público. Esse paciente ele vai rodando de especialista em especialista, ele vai indo na emergência várias vezes e muitas vezes ele fica ao largo do processo, ou seja, as pessoas vão lá, fazem lá um eletrocardiograma, está normal, ele não está infartando, faz as enzimas, faz os exames, está normal, e é mandado para casa. Enquanto que na realidade ele está com uma doença psicossomática, ele está somatizando, e a medicina precisa, junto com outras especialidades, acolher esse paciente e fazer uma medicina do que a gente chama de medicina integrativa, que é algo que eu venho desenvolvendo e que cada vez mais está crescendo, surgiu nos Estados Unidos e aqui no Brasil já temos pós-graduação em medicina integrativa no Albert Einstein, enfim, é o futuro da medicina, é a medicina integrativa, né? Certo. O Fausto Amaral diz assim: eu tive problemas de intestino que médico algum descobria o que era. Quando eu fui para um terapeuta, eu resolvi o meu problema. O meu intestino parou de dar o problema tão sério que me dava. Exatamente. Então, nem sempre a gente procura o profissional certo, né? Precisa ver exatamente qual é o profissional. Por isso que é importante um coach, não é, doutor João Paulo? Isso, o coach, ele vem complementar, tá? Isso é um trabalho, uma coisa mais recente, porque assim, nós temos algumas esferas, para deixar claro. Por exemplo, a questão de prevenção e promoção de saúde, isso já é bastante antigo. Clark já falava em 1976 na necessidade de antecipar a doença dentro do seu processo da história natural da doença. Isso em 1976. Depois a própria OMS, já na Alma Ata, já havia começado a falar de prevenção e promoção. Depois a Carta de Ottawa, que já falava da questão da promoção de saúde, na necessidade de você promover o bem-estar, a qualidade de vida, que saúde, na realidade, é o bem-estar biopsicossocial. Então, essa mudança de perfil, de deixar de ver só o lado físico, biológico, para ver também o lado psíquico e social, já é algo que começou, principalmente no final da década de 70, 80, isso vem crescendo.
Mas na prática, o que a gente percebeu é que a medicina se super especializou, né? Hoje nós temos neurologistas especialistas só em cefaleia, nós temos ortopedistas especialistas só em joelho. Isso é importante, sim, porque nós temos que ter profissionais que dominem totalmente uma determinada área específica. Mas realmente falta a necessidade de ter um profissional que veja o paciente como um todo, de forma holística, né? Integrativa, né? Integral. Né? Integrativa é que você integra várias áreas. Integral é como se fosse holístico, né? Que você vê o paciente em todos os seus aspectos. E isso é importante. O coach médico nada mais é do que você pegar os sintomas que o paciente está tendo no consultório, tá? E fazer sessões, né, de horário regular, semanais, aonde você vai usar técnicas de coach, da psicologia positiva, da programação neurolinguística e vai modificar o estado emocional para que as doenças psicossomáticas sejam revertidas. Não é um trabalho que substitui o terapeuta ou o psicólogo, pelo contrário, a gente trabalha junto com as outras especialidades e com a psicologia. Mas há necessidade de ter um profissional, primeiro, em que o paciente... porque de repente a pessoa acha que a gente está falando, vai para o terapeuta para descobrir o que você tem. Não, não é isso. No caso do nosso ouvinte, cadê ele aqui? Do Fausto, a gente viu que ele resolveu dessa forma depois de ter tentado vários especialistas, né? Antigamente, normalmente a pessoa vai direto para o especialista e aí ela deixa de ir no clínico. E às vezes o clínico não tem uma visão tão holística assim. Às vezes ele nem considera as medicinas alternativas que já têm comprovação científica. Nem todas, mas algumas já têm comprovação científica. Então o proto-clínico, que seria esse profissional, ele tem que ser um clínico que já tenha uma visão mais avançada de medicina integrativa ou que faça um programa aí de coach médico, que é um programa adicional que tem resultados bem interessantes. Mas se a pessoa chegar na UCEL Pro Saúde, por exemplo, procurar um coach médico, ela não vai encontrar, né? Isso. Ela vai procurar especialidades e vai encontrar, mas um coach hoje não tem isso, né? Sim, você tem coaches em várias áreas, né? O coach ainda... Mas ele já se denomina um coach na hora de procurar, eu acho um coach na hora da minha necessidade? Não, o coach, você tem os coaches, tá? O coach não é ligado a uma profissão específica. O coach exatamente, é técnicas, você tem pessoas da área de administração sendo coaches, né? Você tem, né? Na verdade seria uma área já da psicologia, a psicologia assumiu muito o coach, durante um bom tempo o coach, as técnicas de coach havia uma certa resistência dentro das faculdades de psicologia. A psicologia tem uma discussão de que seria uma especialidade da própria psicologia, ou que deveria ser restrito a psicólogos ou a profissionais de saúde. De qualquer forma, independente dessas questões regulatórias, eu acho que há técnicas que funcionam e essas técnicas elas precisam ser incorporadas dentro da medicina, porque o profissional busca muitas vezes o médico e ele vai buscar às vezes o especialista. Exatamente. E às vezes o problema dele não está naquele especialista, ele pula para outro especialista e aí ele vai pulando de especialista em especialista e isso tudo tem várias consequências, inclusive o aumento do custo da saúde, né? Tanto dos planos de saúde quanto para o governo, enfim. Então, isso que o seu ouvinte falou é muito importante, ou seja, ele pulou de várias especialidades até ele conseguir encontrar a solução para o problema dele. Eu acho que a gente tem que começar a racionalizar o sistema de saúde para, na porta de entrada, na prevenção, você ter profissionais que possam detectar, analisar o paciente como um todo, em todas as suas dimensões, tá? Emocional, social, as relações dele. É muito importante o senhor estar falando isso aqui. Nós temos aqui um meio de comunicação, ouvido por muita gente, que vai longe. Nós temos ouvintes aqui do Japão, do Canadá, legal. Texas. Eu estou recebendo aqui um beijo, Roseliant. Eu estou aqui também com a complementação do meu querido amigo Raimundo Nonato, que faz um prêmio maravilhoso, aliás, faz vários prêmios maravilhosos em Taubaté, é um grande jornalista. Ele diz assim: falta humanização nos hospitais. E é verdade. Exatamente. É verdade. O Raimundo está certíssimo. Acho que... Mas os hospitais já estão começando a se sensibilizar, né? A gente vê várias experiências em grandes hospitais, né? A gente tem visto os protocolos, né, dos grandes hospitais de São Paulo, Sírio, Einstein e depois outros hospitais, até mesmo dentro do modelo de acreditação, né? Porque os hospitais passam hoje por um modelo de acreditação,
né? A gente tem até referências mundiais, como a Mayo Clinic, né? O John Hopkins, que são referências mundiais. Depois nós temos um processo que começa a vir de fora, onde se busca exatamente a medicina integrativa, que é integrar a medicina convencional com as medicinas alternativas, que tem comprovação científica. É sempre importante ter uma medicina baseada em evidências, né, que a gente chama, ou seja, ter comprovação científica também. E é importante que a gente tenha um sistema mais humanizado, que realmente, assim que o paciente chega, ou na clínica, ou no consultório, ou no hospital, e o ponto mais crítico muitas vezes é o hospital, o paciente ele chega num ambiente muito frio. Eu sou particularmente muito crítico até mesmo ao design dos hospitais, aquele ambiente tudo muito branco, muito frio, né? Eu acho que os hospitais eles precisam, e isso já é modelo em vários hospitais, ter um ambiente mais acolhedor, tá? Em onde o paciente se sinta como se fosse na sua casa, e que rapidamente ele seja acolhido por uma pessoa da área de saúde, né? Pode ser um enfermeiro, que já vá conversar sobre as queixas dele, faz aquela triagem, e ali ele já começa a ver se há possibilidade de realmente ser. Aí faz uma triagem de gravidade, isso tudo já está muito bem estabelecido, né, pelas cores, né, dependendo do tipo de queixa, o profissional que faz o protocolo ele já sabe se é uma emergência, já encaminha para a sala de emergência, se é urgência, ou se é um caso eletivo. Mas isso ainda não está em muitos hospitais, mesmo privados. Então, em públicos, alguns já têm. Nós temos referências em hospitais públicos que já têm serviços humanizados. Tá? São poucos, tá? Em muitas cidades do interior, eu já vi hospitais que não têm protocolo nenhum de humanização. Então, é importante que a humanização, que é lidar com o indivíduo como um todo, tá? Ver o seu lado social, psíquico e físico, já esteja desde o início, quando ele chega no sistema. Seja através de um posto de saúde, seja através de uma UPA, seja através de um hospital, seja através de um hospital particular ou de uma clínica particular. Isso tem que estar estabelecido, e isso cada vez mais vai caminhar nesse sentido, com certeza. É verdade mesmo. Eu tenho aqui a pergunta da Cristina Dorian. Ela diz assim, quando se fala em psicossomatização, nós podemos dizer que a depressão também vem daí? Olha, veja bem, a depressão, tá, Cristina, ela é multifatorial. Na verdade, a depressão ela é uma síndrome, né? A gente não ela é um conjunto de sinais e sintomas, ela não é uma única doença, tá? Então você tem conjuntos de sinais e sintomas, e a psiquiatria determina até um tempo, normalmente acima de 2 meses. Ou seja, você não pode pegar apenas alguns sinais e sintomas, como por exemplo tristeza, falta de prazer, por um período curto, dizer que isso é depressão. São sintomas depressivos, tá? A gente fala de sinais e sintomas. Sinais é o que o paciente mostra pra gente, sintomas é o que ele relata. Quando a gente junta os dois, a gente chama de síndrome. Então o paciente tem sinais, ele está de repente às vezes com a face dele com expressões tristes, e relata que ele não está tendo prazer na vida dele, não está tendo alegria, que ele anda chorando o tempo todo. Então ele tem sinais e sintomas depressivos, vai ter uma síndrome depressiva. A depressão aborda uma síndrome depressiva, e aí tem várias doenças que podem levar à depressão. Desde doenças puramente psíquicas, endógenas, que a gente chama, ou seja, causas que o indivíduo às vezes, a vida dele está maravilhosa, tá? Ele tem tudo que ele precisa, mas ele do nada ele entra em depressão. E essa depressão normalmente tem um componente genético muito importante. Até causas externas, onde o indivíduo passa por um fator estressante, alguma coisa de alto impacto emocional que muitas vezes faz com que se desestabilize e ele comece a ter sintomas depressivos. Se esses sintomas perdurarem por muitas semanas, ele passa a ter muitas vezes já um quadro clínico, psiquiátrico definido, diagnosticado como depressão. Agora é importante saber que a depressão ela tem vários fatores envolvidos, não é só a questão emocional, inclusive doenças orgânicas. Então é por isso que é importante o paciente passar por um clínico para avaliar, porque muitas vezes ele tem um problema de tireoide que está causando, um hipotireoidismo que está causando a depressão. Às vezes ele tem uma doença reumatológica, às vezes ele tem um problema, inclusive problemas tumorais, ele tem problemas, cânceres, tem vários tipos de câncer que causam sintomas psiquiátricos, inclusive em idosos, né? Quando idosos, do nada, abrem um quadro psiquiátrico, psíquico, às vezes você tem que pensar numa doença orgânica. Logo, a primeira coisa que a gente tem que tentar descartar é uma doença orgânica. A Andréia Pereio pergunta, a depressão pode ser um quadro hereditário?
Veja, tem alguns tipos, como eu falei, né, depressão é uma síndrome, então alguns tipos de depressão, elas têm um forte componente hereditário, tá? De uma forma geral, um componente hereditário ele é muito forte. Se você for investigar, você tem história na família, o pai, a mãe, o irmão, os parentes mais próximos, normalmente a gente considera sempre os parentes de primeiro grau, tem histórico de depressão leve, enfim, mas tem alguns históricos, e a pessoa já tem aquela genética. E a partir de algum evento estressor, ela deflagra. Ou às vezes surge do nada, pode acontecer de surgir ela do nada, sem um fator estressante, né, um fator altamente de alto impacto emocional que a gente fala, ou não. Às vezes algum evento, por exemplo, uma perda de um emprego, um fim de um relacionamento amoroso, fim de um casamento, já tem a genética, aconteceu algo no ambiente daquela pessoa, a doença surge a partir daquele momento. Exato. Agora vamos falar de medicina preventiva, que eu sei que o senhor domina demais esse assunto, estuda, é interessado e fala disso com tanta propriedade. Qual a importância de começar aos 20 anos a preocupar-se com o processo de envelhecimento e de evitar doenças? Muito boa pergunta, Judete, porque o processo de envelhecimento a gente sabe que já começa desde muito cedo, né? A gente acha que envelhecimento é apenas um processo que começa bem mais tarde, mas não. Estudos já mostram, por exemplo, que o entupimento das artérias já começa no início da adolescência. No final da infância e da adolescência já começa a ter as suas artérias entupidas, sabe disso? E aí esse processo pode ser acelerado por diferentes fatores, né? Hábitos de vida ruins, né? Má alimentação, falta de atividade física, vai acelerando esse processo. Mas de uma forma geral, a gente pode dizer que a partir dos 20 e poucos anos, mais ou menos 25 anos, a gente tem o processo de envelhecimento mais acelerado. Tá? As nossas mitocôndrias começam a ficar mais fracas, a gente começa a ter a redução dos nossos telômeros, que é uma outra teoria também, que fala a favor do envelhecimento. A gente tem as células que vão diminuindo a sua capacidade de regeneração. Então é um processo normal de envelhecimento que começa devagarinho, por volta da década de 20, depois ele vai se acelerando. Dependendo da genética que o indivíduo tenha e dependendo dos seus hábitos, esse processo pode ser acelerado. E é por isso que eu friso muito nas palestras e nos trabalhos, nos lugares onde eu trabalho, a necessidade de que o jovem hoje já se preocupe com o envelhecimento dele. Porque não adianta a gente não querer envelhecer, nós vamos envelhecer, a questão é envelhecer com saúde. A geriatria, que é uma especialidade que eu admiro muito, eu tenho um grande amigo meu aqui, o Saulo, que é geriatra excelente aqui em Brasília, ele também já fala isso para mim, ele fala, João, a gente tem que começar a pegar o pessoal mais jovem, porque às vezes apenas o pessoal da terceira idade chega para eles, mas a gente já começa a perceber que a necessidade de se evitar um envelhecimento doentio, não um envelhecimento saudável, porque vai acontecer um envelhecimento saudável, mas aquele envelhecimento ruim, com má qualidade de vida, a gente tem que detectar bem precocemente. E é por volta dos 20 e poucos anos que as pessoas já têm que começar a ir no clínico, tá, para começar a fazer a sua prevenção. É verdade. Aí as pessoas dizem assim, mas é muito caro, determinados alimentos, é melhor comer de qualquer jeito. Não. Depois gasta-se muito mais com medicação. Então é muito melhor você gastar agora do que gastar depois, né? Doutor, qual a importância da promoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação com baixo carboidrato, atividades físicas, aeróbicas, bom sono e mudanças nas bactérias intestinais? Olha só, tem isso também, Tem isso também. Isso é uma coisa que está sendo muito levantado pelas pesquisas, né? Vários artigos científicos mostrando que o papel das bactérias intestinais saprófitas são aquelas bactérias que a princípio seriam do bem, que estariam ali ajudando inclusive o nosso processo de digestão, mas que elas influenciam o nosso corpo, tá? Doenças inclusive de pele, mas influenciam também o nosso comportamento. Olha que interessante. Isso é uma coisa muito nova. Mas tem alguma coisa a ver com aquele negócio de bacilos vivos lá? Isso. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem, assim. O que acontece esses assim, iogurtes que o pessoal vende aí, tem alguma coisa a ver? O que a gente chama de probióticos, né? Isso mesmo. Hoje está muito em voga, assim. A gente trabalha com um conjunto também de substâncias que ajudam a retardar o envelhecimento. Algumas têm menos evidências, outras têm mais evidências, né?
Eu posso depois falar de algumas, mas assim, uma coisa que é muito importante é essa questão do probiótico. Já tem uma pesquisa que foi feita na Dinamarca que estudou vários probióticos, tá? Alguns vendidos no mercado, né, não vou dizer nome, mas tem um que não é nem vendido, ele é doado, ele é de graça, você vai passando de pessoa em pessoa, que foi mostrado o mais eficaz probiótico, chama-se Kefir. Mas o senhor pode dizer, sim, os nomes. Aqui na nossa rádio a gente tem essa liberdade. Né? Pode dizer, sim, porque a gente gosta de orientar bem. Não, é porque assim, a gente tem probióticos no mercado, iogurtes, que tem probióticos e tudo, e essa pesquisa ela pegou vários probióticos desses mais comerciais, né, e comparou com outros probióticos, e quem ganhou em primeiro lugar foi o Kefir, né, que é um lactobacillus que você cria fermento dentro de casa, né, e você pode Isso, dar... aquele que você cria, tem que ficar cuidando, igual um bebê, né? Isso, tem que estar cuidando dele, tem várias formas, pode ser no leite, pode ser na água, e você pode depois, você passa para outras pessoas, elas vão cuidando, e ela vai e toma aquilo ali, come aquilo ali. É muito bom, melhora a pele, melhora o humor, a pessoa fica menos ansiosa, o comportamento, aí a gente fica pensando como pode ser isso. Então, rapidamente, só para explicar, as nossas bactérias intestinais, elas evoluíram junto com o organismo humano, né? Então, assim, há uma simbiose entre nossas bactérias intestinais e o nosso corpo humano, basicamente uma relação entre elas e o cérebro. Então, já tem artigos científicos mostrando que as bactérias intestinais se comunicam com o nosso próprio cérebro. E as nossas bactérias intestinais podem mudar, inclusive, o código genético dos nossos neurônios, tá? Através de um mecanismo que a gente chama de epigenética. Então, as bactérias intestinais que a gente tem naturalmente no nosso organismo não são aquelas que causam gastroenterite, não, são aquelas que todos nós temos. Elas precisam muitas vezes serem modificadas. Por quê? Porque algumas dessas bactérias, elas são altamente ávidas por carboidratos. Então a gente ingere muito carboidrato porque temos muitas bactérias que gostam de degradar o carboidrato. E essas bactérias mandam um sinal para o cérebro, dando para a gente a fissura por carboidrato. Então a gente fica ansioso por carboidrato, a gente está ansioso, a gente precisa comer um doce, né? Um chocolate. Parte dessa explicação vem das bactérias, e isso são coisas recentes que a ciência descobriu. Então a gente precisa mudar essas bactérias. Como é que a gente muda? Probióticos. E aí tem vários, mas um dos melhores é esse, que é inclusive de graça, barato, que um vai passando para o outro, chamado Kefir. Então esse já é um mecanismo que ajuda ao indivíduo ter uma alimentação mais saudável com baixo carboidrato. Eu sempre gosto de frisar que é fundamental para um envelhecimento saudável uma dieta com baixo carboidrato, tá? E tem que se detectar a necessidade, tem que se detectar se há uma resistência insulínica, né? Na verdade uma pré-fase, vamos dizer assim, porque você tem no diabetes, porque todo mundo fala, o diabetes mellitus, mas você tem o pré-diabetes, que é a intolerância à glicose, né? Ou a glicemia de jejum alterado, e você tem a fase de resistência insulínica. A coisa começa lá atrás, na resistência insulínica. Essa fase da doença, muitas vezes os profissionais de saúde não dão atenção, as pessoas não dão atenção, e a pessoa fica fazendo só o teste aquele teste do dedinho, né, da glicemia capilar, faz aquelas campanhas de saúde em que você vai lá, tira uma gotinha do dedo para ver como é que está a sua glicose. Eu acho bacana isso, mas eu acho que a gente tem que dar um passo à frente, tá? Só para te explicar rapidamente. Quando a gente testa naquele exame, se tiver acima de 200, tá? Há um forte indício do indivíduo já ter diabetes, né? Provavelmente. Ele vai ser encaminhado depois para o médico para confirmar no exame de sangue. Só que veja bem, como é que a gente pode falar que a gente está fazendo uma campanha de prevenção se a gente está com um exame que já vai demonstrar que ele tem diabetes? Já está muito tarde para mim. Eu não quero pegar esse paciente com diabetes, eu quero pegar ele no início do processo. Concorda comigo? Concordo. E aí, se der menos de 200, o que pode acontecer? O indivíduo pode não estar em jejum, ele pode ficar preocupado, ansioso, ele não ter absolutamente nada e nenhum tipo de predisposição ao início de diabetes. Então não é que eu sou contra esses testes que se fazem campanhas aí, em lugares onde você tem, nos próprios postos, campanhas do governo de fazer esse teste. É importante, sim, para conscientizar. Mas mais do que isso, a gente tem que mostrar que ele tem que ir no clínico, dosar a insulina basal e o índice Roma. Mais do que só a glicemia, índice basal e índice Roma. Porque ali a gente já pode detectar
nesse check-up, nesse exame, que muitos pacientes não conhecem, o que a gente chama de resistência insulínica, que é o primeiro passo da doença, que depois pode virar pré-diabetes, que depois pode virar diabetes. Se a gente detecta nesse momento, e dentro do meu coach médico e da minha consulta clínica, eu faço esse check-up, eu já preciso mudar rapidamente os hábitos dele, porque eu posso reverter e esse paciente pode nunca ser diabético. Então, se eu detecto um pouquinho depois... Quais são esses hábitos? Vamos falar aqui. Isso é muito Sim. importante. Uhum. Vamos ensinar ao público quais são esses hábitos. Então, esses pacientes que chegam para a gente com essa alteração, a gente vai precisar mudar rapidamente os hábitos dele, para ele não desenvolver. Todos já precisam ingerir bem menos carboidratos do que a gente ingere. Açúcar a gente deveria cortar, tá? Enfim, mas esse paciente ele chega para mim, muitas vezes ele já está com um pouquinho de obesidade, lá por volta dos 20 e poucos anos, ele já chega com o índice ROMA aumentado e a glicose dele está normal. Se é pedido só a glicose, está normal, o índice ROMA dele está alterado. Eu chego para ele e já começo a mostrar para ele ali, preto no branco, palpável no exame, de que ele precisa mudar os hábitos dele. E aí o que eu falo? Mas Olha, e na preventiva também é a mesma coisa? Digamos que eu não tenho diabetes. O que eu preciso cortar? Então, veja, é importante primeiro você fazer um check-up amplo para saber como é que está desde de fatores de risco. Proteína C reativa ultrassensível, fibrinogênio, marcadores inflamatórios, isso é importante para você. Mas aí isso já envolve uma parte médica. Do ponto de vista de educação e saúde, porque a medicina preventiva, ela tem uma parte em educação e saúde, né? Da prevenção primária, né? Que é a questão de mudança de hábitos. Isso é para todos, independente de exames. Hábitos saudáveis, vamos lá. Tem uma dieta balanceada, tá? Onde eu sempre, pelo menos, eu acho que no máximo 30% de carboidrato, tá? Dependendo, às vezes menos, se tiver, por exemplo, já um índice ROMA aumentado, uma resistência insulínica, uma dieta ainda bem menos, às vezes eu reduzo até para muito menos carboidrato. Então, uma dieta balanceada com poucas... a gordura, inclusive, por exemplo, que foi muito demonizada no passado, hoje você pode tomar, mas não a gordura ruim, a gordura boa. Então, o ovo, por exemplo, hoje está livre, você pode comer, não de forma tão exagerada, mas você pode comer. Que maravilha, adoro o ovo. Então, antigamente era demonizado, né? Toda hora não podia comer ovo por causa do colesterol. E hoje é interessante, só para você ver, o carboidrato, ele é principal, né? A ingestão excessiva de carboidrato com a predisposição para diabetes é a principal causa de gordura no fígado, a esteatose. Então, às vezes, o indivíduo chega para mim com gordura no fígado e ele acha que o problema é a gordura que ele ingere. Na verdade, não. O problema é o carboidrato e o açúcar que ele ingere. Então, ele tem que ter uma dieta balanceada, tá? Ele pode fazer a ingestão de forma regular, tá? A gente tem essa teoria de 3 em 3 horas, mas em alguns casos, alguns pacientes que precisam emagrecer ou que já têm o índice de ROMA aumentado, ou seja, resistência insulínica, eu indico o jejum intermitente. Tá? Ele às vezes fica 12, 18 horas de jejum. Aí é uma outra questão. Então, de uma forma geral, a dieta balanceada, dependendo da doença, uma dieta mais específica para ele. Depois disso, outros hábitos, como, por exemplo, fazer atividades físicas, 30 minutos de aeróbico. Né? Isso é importante, porque às vezes o paciente chega para mim e fala, doutor, eu estou caminhando. Eu falei, caminhando, só caminhar não adianta. Ele tem que fazer uma atividade física que ele não seria numa intensidade onde ele não consegue falar direito, que mostra que ele está numa frequência cardíaca ali adequada para o que a gente chama de exercício aeróbico, pelo menos 3 vezes por minuto, 30 minutos. Então ele tem que ter esse hábito. Dormir bem é fundamental. Eu tenho aqui vários Alexandres, Alexandre Moraes, Alexandre Bruno, Alexandre Barros e Alessandro Rosa. Todos pedindo para que o senhor diga a respeito de exames preventivos e check-ups. Então eles perguntam assim, quando eu devo fazer um exame preventivo, quando eu devo fazer um check-up, de quanto tempo em quanto tempo esses exames devem ser feitos, eu estou resumindo, tá? De quanto tempo esses exames devem ser feitos e a importância desses exames. E qual médico eu procuro quando eu preciso fazer um check-up? Qual é a especialidade? Bom, vamos lá. De uma forma geral, a gente recomenda que uma vez por ano, a partir dos 45 anos, se faça um check-up. Só que cada vez mais... check-up tem que incluir o quê? Exame de quê? Então, de uma forma geral, o ideal é o clínico que ele procure, tá?
Mas você também tem cardiologista fazendo check-up, endócrinos, tá? Mas o clínico ele acaba tendo uma visão mais geral de vários aspectos, né? Mas todos os médicos de todas as especialidades estão aptos para fazer o check-up de medicina preventiva, não é só o clínico, tá? Não, todo médico ele é treinado para fazer a medicina preventiva, então não é restrito ao clínico. Mas de uma forma geral você tem que fazer um conjunto de exames de sangue, tá? Que envolvam várias dosagens, tá? Tem que avaliar a função renal, função hepática, tem que colesterol total e frações, você tem que avaliar os marcadores inflamatórios, é importantíssimo marcadores inflamatórios. Temos que ver a vitamina D, é importante a vitamina D, a reposição de vitamina D. A vitamina D cada vez mais novos estudos mostrando. Para baixar os marcadores inflamatórios de oxidação, você tem várias substâncias, por exemplo, como o resveratrol e outras substâncias. Nós temos alimentos funcionais, né, como a açafrão, né, a cúrcuma, ou seja, você tem aí alimentos que podem ser utilizados para baixar a inflamação, mas para isso a gente vai ver o estado do organismo. Se o indivíduo já chega um pouquinho acima do peso, eu já tenho uma noção de que ele já está com marcadores inflamatórios alterados, então o check-up tem que incluir esses marcadores inflamatórios. Então, assim, são um conjunto de fatores hormonais, funções da tireoide, dosar testosterona total e frações, porque inclusive os indivíduos estão entrando em andropausa precoce. Homens na faixa dos 30 anos já entrando em andropausa, porque o cortisol aumenta, o indivíduo fica o tempo todo estressado do trabalho, inclusive tem estudos mostrando que a luz do celular, né, o indivíduo que fica ali o tempo todo no Facebook, no WhatsApp à noite, não dorme direito, isso aumenta o cortisol. E quando o cortisol fica alto de forma crônica, inflama o organismo, causando um monte de problemas, como eu falei mais cedo, mas também faz o que a gente chama de feedback negativo, ou seja, abaixa a testosterona, e aí esse indivíduo fica com baixa testosterona, aí ele começa a ter uma andropausa precoce, aí ele começa a ficar cansado, a libido dele diminui, então ele não rende no trabalho, né? E às vezes aquilo que a gente tem conversado, às vezes o empresário fala, olha, o meu funcionário não está rendendo, eu vou demitir ele. Às vezes bastaria mandar para um clínico, fazer um trabalho de medicina preventiva, integrativa, coach médico, enfim, mas um trabalho de medicina preventiva onde você vai ver ali que a testosterona está baixa e muitas vezes há necessidade de fazer uma reposição. Veja bem, é bem claro o seguinte, a reposição ela só deve acontecer quando está com o hormônio abaixo da normalidade ou no seu limite inferior. Tá? Quando a testosterona está no meio da normalidade para cima, não há evidências científicas. Tem muita gente fazendo aí modulação hormonal sem necessidade. Tá? Existem inclusive outros hormônios que não têm evidências científicas, o próprio GH é muito questionável, eu não recomendo. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina com as sociedades tem falado de procedimentos que têm sido feitos, que não tem comprovação ainda científica suficiente. Então, em alguns casos específicos, você pode fazer reposição de hormônio em casos de indivíduos que entram até em andropausa precoce ou estão já em andropausa na idade que normalmente acontece. Ou alimentos funcionais que aumentam a testosterona. Você tem alimentos e suplementos naturais que aumentam a testosterona também, tá? Sem causar os efeitos colaterais. E a reposição hormonal, né, ela é feita sob um conjunto de protocolos médicos muito bem definidos, tá? E o endocrinologista é especialista nessa área. Mas o clínico já pode detectar uma testosterona baixa, tá? Já pedir todos os seus exames complementares associados a essa questão da testosterona, outros hormônios envolvidos também, né? LH e FSH, né? E se ele tiver experiência fazer isso, ou encaminhar para o endocrinologista, né? Lá na clínica a gente tem um endócrino muito bom, trabalha junto com a gente, né? Mas isso é importante. E tem esse check-up. E nós temos o check-up também cardiológico que deve ser feito, ou seja, um eletrocardiograma, né? Dependendo do exame físico e da história, um ecocardiograma, não é para todo mundo, mas para alguns pacientes específicos, um raio-x de tórax, né? Se ele já tem fatores de risco e no próprio exame já mostra alguns indícios, de repente um teste de esforço, porque veja bem, a gente tem visto muita gente com doenças cardíacas cedo, né? Pessoas infartando cedo, né? A gente tem visto aí pessoas de 30, 40 anos infartando. Por quê? Porque aos 20 e poucos anos elas não começam a prevenção. Se elas começariam a fazer, eu veria que ela já tem um histórico na família de doença cardiovascular, eu faria o exame físico nela, já detectaria às vezes algumas alterações, às vezes não, às vezes o paciente não sente absolutamente nada. E às vezes nos exames já mostra uma proteína C reativa, por exemplo, um pouquinho mais alta, um fator de risco um pouquinho mais alto.
Esse indivíduo às vezes já tem um início de hipertensão, e aí a gente pede um mapa, a gente vê às vezes que ele já é hipertenso. Então a gente já começa a ver que ele já tem fatores de risco, ele de repente fuma, não come bem, vive estressado. Então esses fatores de risco vão fazer com que eu peça um teste de esforço. Então muitas vezes a gente detecta precocemente um entupimento de artérias que daqui a alguns anos poderia levar esse indivíduo até um infarto precoce. Então nós temos que conscientizar os jovens, principalmente nessa faixa de 20, 30 anos, que eles já devem. Então a medicina preventiva, que classicamente é recomendada acima dos 40, 45 anos, eu conclamo os jovens, já a partir dos 20, começarem a fazer um check-up anual ou bianual, né, se ele for, pelo menos para começar a fazer uma investigação laboratorial e com exames complementares, sempre depois de um exame físico e uma anamnese completa, tá? Eu sempre friso isso. Não adianta você pedir exames por pedir. Tem gente que vai direto para o laboratório, faz exames particulares e depois leva para o médico. Isso não é legal. Tem que começar com uma boa história, uma boa anamnese, um bom exame físico. Aí sim, saber o que pedir, não é sair pedindo qualquer tipo de exame. A Rita Almeida está perguntando. O senhor Pode falou falar. Quem está de perguntando? jejum. A Rita Almeida. A Rita? Sim, Rita, vamos lá, vamos ver. Tá. Ela está perguntando sobre o jejum intermitente, se é moda ou se funciona mesmo, e ficar tanto tempo sem comer, se faz bem e o organismo depois não reage comendo mais. O jejum intermitente ele não é moda não, tem várias pesquisas já mostrando que ele é importante sim, que ele funciona. Agora não são para todos os pacientes, tá? Nem todos podem, ou seja, de uma forma geral eles são mais recomendados para quem já tem o início de pré-diabetes ou de resistência insulínica, tá? E ele tem que ser monitorado por um profissional de saúde, tá? Ele não pode ser feito de forma da cabeça do paciente, tem que acompanhar, existem protocolos e pode ser feito também por um nutricionista, tá? O nutrólogo, enfim, não precisa... Mas a pessoa tem que ter um domínio desse tipo de dieta, tem que acompanhar esse paciente, mas tem respostas muito boas, tá? Ou seja, aquela história de comer de 3 em 3 horas para emagrecer pode não funcionar para alguns pacientes. Para alguns pacientes ele tem que ficar um longo período em jejum. Só para você ter uma ideia, existem inclusive trabalhos científicos que mostram que indivíduos que diminuíram 40% a sua ingestão de calorias viveram muito mais. Tem um estudo desses. Então, isso mostra que consumir menos quilocalorias já é algo que faz a gente viver mais. Agora, o jejum intermitente, ficar muitas horas sem comer nada, ela pode nos ajudar, mas tem que ser algo guiado ou pelo médico, ou pelo nutricionista, ou pelo nutrólogo, e tem que ter uma necessidade. Mas funciona assim, tá? Não é moda, não. Certo. Doutor João Paulo Canela, nós passamos uma hora que nem sentimos. Isso, faltam apenas 4 minutos para terminarmos. Eu queria que o senhor concluísse a nossa conversa sobre a importância da medicina integrativa, a importância da medicina preventiva, do coach, do médico, para reduzir os custos e aumentar a produtividade no sistema de saúde público. Eu acho que aí vai ser muito grande essa resposta, privado e empresarial. Isso, exatamente. Eu acho que a gente tem que começar a mostrar que hoje nós temos um sistema de saúde, tanto público quanto privado, muito caro. Tá? Os custos do plano de saúde são muito caros e o governo, inclusive, teve que criar uma lei para conter os gastos, infelizmente, porque a questão da fiscal complicou, e a população bota lá, em primeiro lugar, problema de saúde, né? O principal problema para a população é saúde. Então, assim, há necessidade de uma questão de gestão, e a gestão passa por economizar, tá? E economizar passa por prevenção. Não adianta a gente gastar milhões e bilhões com doenças graves, com remédios caros, com paciente que já está infartado, a gente chama já com a prevenção terciária, né? Que é quando a gente já vai conter as sequelas de uma doença. Não adianta a gente gastar bilhões quando a doença já está instalada, com medicamentos muito caros, se a gente não tiver uma ação racional, tanto na iniciativa privada, junto aos planos, e já tem vários planos de saúde já se conscientizando, que é muito mais barato trabalhar a prevenção do que depois eles pagarem pela doença dos seus pacientes. E o governo também já tem trabalhado com isso. O Ministério da Saúde tem equipes fantásticas que estão também já trabalhando com essa questão da prevenção cada vez mais, tá? Com a prevenção cada vez mais moderna, né? Dentro dos protocolos mais modernos de prevenção, e com isso a gente ter políticas públicas, né, que façam com que as pessoas se conscientizem
de que elas precisam precocemente procurar o profissional da área de saúde, e esse profissional de saúde vai acolher, vai ouvir, vai fazer todo o que tem que ser feito para que ele tenha hábitos saudáveis, para que ele tenha o seu lado emocional adequado, a importância do lado emocional no sistema público. Isso eu acho que é uma falha ainda. Eu acho que o lado emocional ainda não é bem utilizado no sistema público e privado. Eu acho que a gente precisava, inclusive, de mais psicólogos nos postos de saúde, nos hospitais. Tá? Isso é uma bandeira que eu também falo junto com meus amigos psicólogos. Mas o lado emocional ainda é pouco visto no sistema público e particular. E para prevenir. Prevenindo, essa pessoa vai ficar saudável. Então, há uma questão humana, tá? E há uma questão também econômica. Ou seja, a gente economiza e com isso fica mais barato e a gente consegue oferecer uma saúde de qualidade para o maior número possível de pessoas, que é o nosso objetivo final, né? Então, é muito lisonjeado e muito feliz de poder estar no seu programa, explicando mais. Eu me coloco à inteira disposição. Eu tenho vários canais aí de comunicação, se der tempo ainda, que eu tenho o tempo está estourado, deixar aí alguns contatos para a gente... Por favor, eu faço questão. Então, muito obrigado, Sildete. Você é uma pessoa aí que tem uma carreira brilhante dentro do jornalismo. Obrigada igualmente. E pela oportunidade de estar aqui falando com seus ouvintes no mundo todo, né? No Brasil e no mundo todo. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui me ouvindo durante essa hora. E eu vou deixar o meu telefone de contato, né? Ele aqui de Brasília é 61998441117. Então, vou repetir. O DDD? DDD é 61. 61, pode repetir? 998441117. Esse é o telefone. Aí a gente tem essa página, eu tenho essa página que eu edito e criei, chamada Todo Ser Saúde, no Facebook. Todo Ser Saúde, eu falo do indivíduo como um todo, exatamente a medicina integrativa, né? É importante dizer que o senhor dá palestras, que o senhor tem uma clínica de estética maravilhosa, chamada Revita Clean, aí em Brasília, e nós nem falamos nada de estética, precisamos marcar um outro programa para falarmos, né? Porque a gente falou muito da questão da... A gente falar, dar dicas aí para as moças, para os moços, como é que ficam mais bonitos, mais rejuvenescidos, enfim. Inclusive o coach médico, ele também é voltado, parte dele, para o rejuvenescimento. Então a gente fala que antes da pessoa querer fazer uma cirurgia plástica ou querer fazer um procedimento estético, ela precisa planejar o rejuvenescimento dela. Então o coach médico para rejuvenescimento, isso aí é uma sugestão de um outro programa. Eu acho que vai interessar muita gente. Coach médico. Vamos falar sim, e depois vamos falar também sobre a queda do rendimento dos funcionários nas empresas. Vamos marcar um outro programa para falarmos sobre tudo isso que ficou faltando. Sim, com certeza. Tá bom? Com certeza. Então, o assunto é muito vasto. Foi uma honra, muito agradecida, muito obrigada por esse tenha uma boa tarde para momento você também, tá? Fique com Deus, tá? Muito obrigada mesmo, uma grande semana e parabéns. Queridos ouvintes, tivemos essa 1 hora aqui falando de coisas tão importantes, de como prevenirmos, né? Porque é melhor prevenir do que remediar, já é um ditado antigo, né? Eu escuto isso desde a minha avó. E vocês vão realmente ter, assim, melhor qualidade de vida prevenindo, procurando um médico que possa orientá-los da maneira como o Dr. João Paulo Canella faz. E também é muito importante, como ele falou, que a medicina é cara, que os planos são caros, vocês conhecerem ao Céu para a Saúde, que é uma grande opção para você que precisa cuidar também da sua saúde. Queridos ouvintes, uma linda semana, um fim de semana muito bom, é o que eu desejo para vocês. Um beijo e Sildete Montiel se despede com Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu Zap, o novo serviço da Ao Céu.
Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.